Álvaro Afonso, estou representando aqui o Desinflama Brasil, que é um projeto de psicoeducação que já tem algumas décadas. Então, o objetivo da gente sempre é atuar esclarecendo e levando, entregando o melhor que puder sobre psicoeducação para vocês. E hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, para a gente ficar atualizado em medicina, em saúde, teríamos que disponibilizar umas 29 horas por dia para estudar. Então, a gente absolutamente não sabe nada, que não sabe. Mas quando aparecem algumas informações que já têm décadas, mas são precisas levar até vocês, aí nós gravamos os vídeos, porque uma única informação muda toda a nossa vida. Como vocês vão ver, nessa informação de hoje que eu chamo o poder do conhecimento. Então ontem foi um dia que eu aprendi, como a gente diz assim, às vezes um único dia no consultório atendendo, você aplicando a teoria com a prática, você aprende mais do que décadas estudando e praticando medicina. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem ver a maioria dos nossos vídeos, vocês vão ver que nós estamos sempre falando de duas glândulas que existem lá na base do cérebro, que são chamadas de amígdalas do cérebro. São aquelas glândulas que elas servem de uma antena parabólica, de um radar para avisar qualquer possibilidade de mágoa, de dano ao nosso organismo. Já que eu falei inconscientemente máscara, o simples fato de eu colocar a máscara e atender aqui o dia inteiro de máscara, aliás, quero esclarecer a vocês que depois do Covid eu só deixei de atender presencialmente enquanto tomava uma decisão só no mês de abril. Depois de abril, já vinha atendendo desde janeiro, nós continuamos aqui atendendo direto. É óbvio, atendendo com todos os cuidados de higiene, atendendo com máscara. Mas como eu falo o tempo todo, porque a maior parte dos pacientes que chegam aqui, infelizmente, eles não sabem aonde eles estão e eles não sabem para onde eles querem ir. E na maior parte das vezes eles não sabem a importância, a diferença que a saúde vai fazer na vida deles. Isso não é julgamento de valor, isso é apenas observação de fatos. Vocês vão ver como nós estamos falando de conhecimento, do poder do conhecimento, que lá na década de 90, esse cérebro aqui meu, esse aqui é o lado direito, eu ganhei ele em 2005, e aí eu passei a usar, mas com um detalhe: o lado direito desse cérebro, esse cérebro é de 2005, ele estava rabiscado. O rabiscado aqui, na região chamada de cérebro pré-frontal, significa que esse cérebro, ele processa a informação totalmente diferente do cérebro esquerdo, que é um cérebro que ele só tem, reparem só, um rabisco aqui, que com o tempo vocês vão entender o significado da inflamação crônica no nosso cérebro do lado direito, e vocês vão entender aquela marquinha que eu coloquei no lado esquerdo. E entendendo e praticando, vocês mudam as escolhas, vocês mudam as decisões, vocês mudam o aprendizado, mudam a comunicação, mudam os neurotransmissores do cérebro, e mudando os neurotransmissores do cérebro,
vocês mudam praticamente toda a cadeia hormonal. Mas antes de falar do poder do conhecimento, a primeira coisa que nós precisamos explicar quando os clientes vão fazer a consulta, e excetuando aqueles que acompanham a gente no Facebook, aqueles que acompanham no portal, aqueles que acompanham no Twitter, aqueles que acompanham no Instagram, aqueles que acompanham no Zap interativo, eles vão aprendendo e vão interagindo e tem muito mais resultado, mas isso que a gente quer para o maior número de pessoas. Então a primeira coisa que a gente pergunta normalmente na consulta são 3 coisas que eles vieram buscar. É preciso que eu saiba o que eles vieram buscar para que eu explique a possibilidade de entregar o que eles precisam. Então, por exemplo, a maioria absoluta hoje das consultas são consultantes que eles estão com essa região chamada de cérebro pré-frontal inflamada. Inflamada que nós falamos assim, inchada, encharcada, com dificuldade das informações fluírem adequadamente naquelas regiões do cérebro, ou as informações que estão fluindo ali, elas têm as mesmas interpretações sempre. Querem ver um exemplo? Clientes que apresentam ansiedade, estresse crônico, apresentam dissociações entre a razão e a emoção, entre os aprendizados, entre a solução do problema e a cronificação de problemas, eles apresentam bloqueios dos receptores hormonais. O que são os receptores hormonais? Assim como em quase todos os nossos vídeos, vocês observam que os botõezinhos que existem na base do cérebro, no cérebro instintivo, que parecem 2 amêndoas, mas são 2 glândulas que funcionam como um radar, avisando da possibilidade de mágoas. Aqueles radares, aquelas bolinhas, não desligam diariamente. Elas deveriam ser ligadas apenas diante de uma modificação do ambiente, interno ou externo. Exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu me enganei e falei de máscara. Quando eu coloco a máscara para me proteger, não sou contra a máscara, sou a favor de vacinas e tratamentos precoces de qualquer doença. Qualquer doença, quanto mais cedo você intervir, melhor. Então, não sou contra a máscara, nem sou contra tratamento precoce, sou a favor do tratamento inicial, porque se você tem uma infecção viral que cansa de vir e aquele vírus causa uma inflamação e causa uma debilidade no seu sistema imunológico, aquilo vai permitir infecções secundárias, terciárias, e a pessoa pode ter consequências da inflamação primária. Nós vamos ver isso. Então, por favor, sou a favor das 2 coisas. Então, elas se somam, elas não se excluem. Então, o que acontece? Poder do conhecimento. Você, quando coloca a máscara, no meu caso, e falo o dia inteiro, mas não respiro corretamente, o meu organismo fica com uma quantidade maior de gás carbônico. O meu organismo, ele muda a acidez do sangue. Aí eu começo a respirar superficialmente, começo a respirar mais rápido, mais curto, e isso mexe com todo o meu sistema. Dá permeabilidade intestinal, mexe na minha imunidade, mexe na minha produção de oxigênio, sim, não devemos negar isso, mas também compromete a minha cognição. Depois de algumas consultas,
eu não estou igual às primeiras consultas. Por isso, eu vou explicando isso para vocês. Aí eu digo o que você precisa, o que você veio buscar, para que eu possa vender a solução. Consulta é você vender uma solução. Então olha só o que acontece. Normalmente eles não têm conhecimento do que é um hormônio. Normalmente eles não têm conhecimento do que é uma inflamação nos receptores de hormônios que fazem com que a gente tenha um direcionamento na vida, fazem com que a gente tenha uma conexão entre os cérebros que vocês vão aprender diferentes. Dificilmente eles vão responder isso direto, então eu vou perguntando indiretamente, mas de um modo geral, o que eles precisam? Primeiro, energia, disposição para tolerar frustrações, disposição para se manter consciente diante de tudo que está acontecendo, diante de todas as adversidades e diante de todos os desafios que precisam ser resolvidos. De um modo geral, eles não percebem isso. E eu tenho que ficar muitos e muitos minutos explicando que essa capacidade de você partir para cima dos desafios, buscar estratégias, buscar soluções, superar os desafios e chegar às soluções para continuar driblando e enfrentando conscientemente, na maior parte do tempo possível, outros desafios, dependem de 3 hormônios que não estão se conectando adequadamente aos receptores do hormônio. Como nós já explicamos, os hormônios são chaves que se encaixam em fechaduras. Quando eu sair daqui, eu vou colocar a minha chave numa fechadura, vou abrir a chave. Porém, se alguém não satisfeito com a consulta, por exemplo, colocar um grampo clips na minha fechadura, entupindo a minha fechadura, eu, quando for colocar a chave, ela não encaixa. Então, é isso aqui que representa esse cérebro rabiscado desde 2005, mostrando para eles que mais importante que o próprio hormônio são os receptores. Aí eu vejo todo mundo, como a gente também, enfatizando a necessidade de desinflamar os intestinos, porque são os intestinos que produzem e conduzem os hormônios, maior parte dos hormônios do cérebro, para o cérebro. Vai pelo nervo vago e vai chegar lá no cérebro. Mas o que vai adiantar o hormônio se os receptores estiverem entupidos? Aí, se estiver entupido, o hormônio, que é um mensageiro, não consegue abrir a fechadura. Essa é importante, essa informação, muito. Por quê? Porque quando esses hormônios mais importantes no cérebro, em termos do dia a dia, não estão agindo nas fechaduras do cérebro, a pessoa vai apresentar sinais e sintomas. Por exemplo, se a pessoa chega aqui e os sinais e sintomas não são de doenças, mas são de simbolizações de que o organismo não está funcionando bem, nós temos que ter o conhecimento para entender que aquela pessoa tem obstruções, inflamações nas regiões do cérebro direito. Isso aqui foi imaginado em 2005, só que hoje é confirmado por tomografias de pósitrons, que são tomografias
que são capazes de mostrar aonde é que a energia está atuando. Então, a gente leva um tempo enorme dizendo: você não vai ficar dependente disso, mas no momento você precisa do hormônio que te dá equilíbrio para você juntar razão e emoção, que te dá equilíbrio para você ouvir o que o especialista está te dizendo, para você fixar a informação que o especialista está te dando. Mas como a maioria não tem essas circuitos do cérebro funcionando corretamente, a informação bate e ela volta, bate e volta, como se tivesse uma parede entre o especialista e o consultante, e isso é um atrás do outro. Por isso nós temos o site, por isso nós fazemos as lives, por isso nós acreditamos na psicoeducação. Aí vocês têm os três principais: serotonina, para a pessoa ter a resiliência contra a frustração, a resiliência para o equilíbrio do tico do teco, razão e emoção, para a tolerância à frustração, para treinar, observar, evitando julgar, porque quando está julgando já está dificultando a cognição, o aprendizado. A serotonina é fundamental, entender que não existe um perigo real, o que existe são circuitarias que estão sendo repetidas automaticamente e elas estão inflamadas, e isso precisa corrigir. Serotonina, a norepinefrina, até para ter um pouquinho de insight ou um pouquinho de ação para começar a seguir as orientações que são dadas. E a dopamina, para foco, atenção, concentração, disposição, aprendizado. Sabendo que são 4 vias pelo menos de dopamina, mas essa via que eu estou falando, que é a via que a gente precisa dela na consulta, para que a pessoa tenha a possibilidade de aprender, ela tem mais ou menos esse circuito, mas existem outras circuitarias de dopamina, mas pelo menos esses 3. Nós levamos muito tempo explicando o que são os hormônios, o que eles fazem, os hormônios. Agora, se esses hormônios não existirem nessas regiões e não estiverem ligando e desligando chaves no cérebro, a pessoa ela entra numa robotização. Ela sempre faz as mesmas estratégias, ela sempre faz o mesmo processo decisório, fica esgotada de pensar nas mesmas coisas e não consegue a fixação da informação. Um hormônio, ele comanda outros mensageiros e ele se liga a receptores na membrana e no citoplasma das células. E se esses receptores estiverem alterados por glúten, caseína, inseticida, pesticida, conservantes, mesmo formol, excesso de glicose, excesso de frutose no sangue, excesso de galactose, excesso de hormônios que também são usados como conservante, a gente não tem como fugir disso. Mas principalmente o fator mais inflamatório é o mal viver. E por que o mal viver? Aí é que entra a informação que vale ouro. Eu acabei de aprender, não foi no livro de medicina, não foi no congresso de medicina, não foi no congresso de neurociência, era uma aula sobre
é como você conectar melhor as diferentes circuitarias do cérebro usando informação que eles dizem sistematizada, ou seja, usando metodologias que são usadas na ciência de informação do cérebro. Assistindo uma aula que não tinha nada a ver com a medicina, mas tem tudo a ver com o meu dia a dia, eu compreendi uma coisa que eu ainda não tinha essa informação dos livros de medicina. Nossas memórias são, guarda bem, filtradas obrigatoriamente nas amígdalas dos nossos cérebros. Tudo que ouvimos, vimos, sentimos, cheiramos, percebemos, passam obrigatoriamente pelas amígdalas do cérebro, posteriormente processadas durante o sono, e principalmente isso já tem no livro de medicina, no sonho, nos fases do sono que a gente está mexendo os olhos, o sono REM, nós vamos construir memórias daquilo que nós filmamos com os nossos neurônios espelho, durante o dia. Mas lá nesse congresso de estudar formas de você fazer as diferentes áreas do cérebro, que tem diferentes formas de processar as informações, isso são estudos de neurociência, neurociências da informação, ou a informação estudando as neurociências, informação sistematizada. Não vamos ficar discutindo aqui provas matemáticas, porque isso é fisiologia, como as coisas funcionam. Aí eu aprendi, passa pela amígdala do cérebro antes de se tornar memória. E aprendi, mas isso eu já conhecia, que as informações de conteúdo que nós chamamos negativo, entre aspas. Por que negativo, entre aspas? Porque são reações aprendidas durante milhares de anos para preservar as nossas vidas. Então, negativas entre aspas. E muito mais velozes, mas muito mais velozes. Elas caminham mais rápido da amígdala para as regiões das emoções, das regiões do sistema límbico, onde elas vão ficar armazenadas na nuvem, sob a forma de informações. Agora, o processo de guardar as novas memórias boas e eficazes que dão certo ou são agradáveis, proporcionam prazer sem culpa, aí é no lado esquerdo. Isso muda tudo. Isso muda todo o processo de aprendizado. Isso muda todo o processo de tomadas de decisões. Por exemplo, antes de você tomar uma decisão, você já sabe que primeiro, mas muito mais rápido, você vai ter memórias para você fugir da dor. Aí é legal você dar um tempo e aí vem memórias mais no presente, irracionais e mais lógicas, mais lentas, dizendo para você observar com outros olhos aquela informação muito rápida. Por exemplo, eu digo para vocês assim: não pensem numa girafa beijando um hipopótamo na boca, praticando sexo selvagem. Eu falei, não pensem. Vocês já pensaram várias vezes e muitos ainda falaram: isso não é politicamente correto,
a girafa e o hipopótamo, sexo. Não, já fizeram tudo isso com uma velocidade absurda. Calma, respira. Aí, quando você respira, vem o cérebro esquerdo e diz assim: realmente agora eu estou vendo o exemplo que você está dando com outras percepções. Ainda há pouco, antes de sair de casa, tinha um sujeito na televisão berrando, e ele gritava sobre novas formas de vírus, ele gritava sobre um monte de coisa que ele acha, mas ele gritava tanto que o meu cérebro na televisão, eu passei assim, o meu cérebro do lado direito começou a criar imagens muito rápidas do que ele estava falando, com aquele tom de voz. Aí começou a me dar uma palpitação, começou a me dar um aperto na garganta, começou a me dar vários desconfortos no corpo. Aí eu respirei. Quando eu respirei, eu falei assim: não tem nenhuma lógica o que ele está falando. Mas o Tico foi várias vezes, o Teco esperou, falou assim: cara, não tem nenhuma lógica. Isso é um problema dele, isso é uma percepção dele, isso é uma história de vida dele, com os dramas, com as tramas, com as crenças, com a repetição de traumas, e ele está botando aquilo tudo para fora, e você, distraído, absorveu rápido. Graças a Deus, com o conhecimento, você respirou e rezou para ele se encontrar. Ensinam a gente a fazer isso? Não ensinam, mas isso aí é só um detalhezinho. Hoje a ciência da informação, estudando processamento cerebral, várias regiões têm velocidades diferentes, estão em espaços diferentes, têm tempos diferentes. Quando você começar a aprender isso, de alguma forma eu vou procurar passar isso para vocês, você muda as suas escolhas, você muda as suas decisões, você muda os resultados. Vocês querem ver? Hoje em dia, inclusive baseado em evidências, em congressos de psiquiatria, eu vou a congressos de psiquiatria, já tive aula disso, mas a gente observa isso muito tempo no nosso dia a dia. Existe a passagem de memórias transgeracionais. O que é isso? São padrões de memórias que são transferidos de uma geração a outra. 3% do DNA. Hoje, graças ao conhecimento, eu sei direitinho o que na minha família foi transferido de uma geração a outra. E a gente, por falta dessa informação, por falta desse conhecimento, a gente continuava repetindo os mesmos padrões, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas estratégias, os mesmos dramas, as mesmas tramas, os mesmos sofrimentos e as mesmas doenças. Porque você não sabia que aqueles padrões você simplesmente copiou. Veio um pouco no DNA e a maior parte foi filmada com seus neurônios espelho. Tudo isso você tem nos nossos vídeos que tem décadas. Esse cérebro aqui é de 2005. Agora, essas informações novas, aí elas já são baseadas, apoiadas em trabalhos científicos. Como diz o filósofo, o choro é livre. Não adianta discutir com quem não quer conversar. Você não vai discutir com quem não quer conversar. O choro é livre, mas é o que temos. Se você abre espaço, se você abre seu coração, se você abre a sua mente, se você coloca a humildade, se você deixa de lado a arrogância, se você se coloca numa postura de aprendiz, você pode ter, passando sempre pelas suas amígdalas do cérebro, novos sentimentos,
novos pensamentos, novas escolhas, novas decisões e, o que é mais importante, vocês continuarem acompanhando o Desinflama Brasil. Vocês podem, de várias formas, deletar, excluir, limpar o HD de vocês de memórias repetidas e que nas outras gerações, nos nossos ascendentes, não davam resultado. Só nesse consultório aqui eu estou há 24 anos, no outro mais 20 mais 24, 44 anos de consultório. Acompanho famílias. Assim como na minha família, os padrões se repetiam. Da minha bisavó, tem até o retratinho dela ali, do meu avô também tem. Da minha avó, do meu pai, da minha mãe, tem ali os retratinhos para me lembrar. Mas eu não sabia que quanto mais eu queria ficar diferente do meu pai, mais eu ficava parecido com ele. E o que é que faltava? Conhecimento, informação, apoio, vontade de aprender, vontade de mudar as estratégias para ter resultados diferentes. Ah, você não! Sou um eterno aprendiz, eu desci aqui para aprender a aprender. E quem sabe, de vez em quando, por um descuido, passar de coração o melhor que eu pude aprender naquela semana. Nós vamos continuar. O objetivo não era um vídeo longo, mas também a gente já combinou aqui. Quem não quer assistir vídeos, quem não quer assistir aulas, quem não quer prestar atenção no médico, quem só quer receber, mas não dá de si nem a atenção para aprender, é igual você querer fazer um parto em mulheres que não estão grávidas. Tem que estar grávido para ter parto, senão não vai ter parto. Então, com todo amor, com toda a ocitocina, fica aqui a minha gratidão por eu poder aprender tantas coisas e poder fazer diferente na minha vida para não ter o mesmo resultado. Aí, para encerrar, ontem me perguntaram assim, mas por que o seu apelido é ocitocina? Porque eu falei assim, muita gente ainda pensa que ocitocina é um hormônio que serve para dar leite aos mamíferos. Muita gente pensa que é essa a função da ocitocina. A ocitocina é um hormônio de conexão entre as circuitarias do cérebro. A ocitocina é o hormônio da compaixão, é o hormônio do amor, é o hormônio da presença, é o hormônio que dá calma, tranquilidade, é o hormônio do orgasmo, é o hormônio da vontade de abraçar, de acarinhar, de consolar, da empatia. Tem mais de 50 funções a ocitocina, inclusive na memória. Aí eles ficam rindo, porque que eu me chamo Dr. Ocitocina. Aí eu dei um exemplo interessante da ocitocina. Eu estava vendo lá o Animal Planet e de repente uma onça, ela matou uma macaca e começou a comer a macaca em cima de um grande caule derrubado de uma árvore frondosa. E de repente a onça parou. Podem ver o vídeo, procurem lá o vídeo. A onça parou. Quando ela parou, ela olhou para um lado, olhou para o outro e começou com a pata a puxar alguma coisa da barriga da macaquinha que ela ia comer, matou para comer. Aí o que ela viu? A macaca estava grávida e tinha um filhote pequenininho. Ela pegou o filhote pelo pescoço, levou e ela passou a cuidar do filhote da macaca. Mas o comportamento é assim. Ela estava grávida também, então ela tinha uma grande produção de ocitocina. E hoje, por que existe essa animosidade toda? Porque as pessoas, quando estão muito estressadas, elas aumentam o cortisol, aumentam a adrenalina e a ocitocina fica muito baixa. Então, para quem fica zoando,
Ocitocina é um hormônio, entre outras coisas, do amor. Mas se vocês forem estudar, tem mais de 50 funções. Então, esse vídeo é para aquelas pessoas que querem continuar aprendendo a aprender e experimentando o que vem por aí. Cada área do cérebro processa a informação de um jeito, processa a energia de um jeito. E quanto mais você aprender sobre conectar informações no seu cérebro para você formar excelentes memórias e você limpar memórias que foram filmadas e gravadas sob intensa emoção, não usando os seus recursos, aí tem que assistir o vídeo, aí tem que investir. Não tem banquete de graça no universo. Todo prazer maior impõe que você entregue prazeres menores. Um beijo cheio de ocitocina para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.